E aí, galera, beleza mesmo? Canal do professor Alex Homero, mais um vídeo para você. E hoje, galera, a gente vai analisar a prova do Enem digital. Isso, a prova de linguagens foi aplicada para a galera que escolheu a modalidade digital, que, aliás, vai ser a grande novidade para os próximos Enem, né? Beleza? Tranquilidade? Vamos dissecar essa prova? Vamos saber quais são os conteúdos mais abordados e comentar algumas questões interessantíssimas. Mas, ó, já vou antecipar aqui uma opinião, galera. Achei essa prova mais complicadinha do que a prova que foi impressa, que, aliás, você tem aqui também a análise do nosso canal. Beleza? Sejam bem-vindos, então. Canal do Professor Alex Homero. Inscreva-se aqui, ó. Inscreva-se no nosso canal para receber em primeira mão todos os nossos vídeos. Beleza? Vamos lá! Beleza, galerinha? Enem Digital 2020. Vamos analisar a prova de linguagens, pessoal. Mas olha só, além de pedir para você se inscrever, tá vendo bem aqui, ó? Tem um vídeo no canal que eu analisei a prova de primeira aplicação, a prova impressa. Vai lá, galera, assista também, que é muito importante. E eu quero convidar você para adquirir aqui o nosso e-book, galera. O nosso e-book. Que tal? Um e-book com 100 questões comentadas para você de todos os assuntos do Enem. As 9 competências da prova do Enem. Você pode usar como simulado e no final tem um gabarito e tem um comentário. Quer saber como? Fica até o final do vídeo com a gente, tá bom? Que eu vou te explicar. É tranquilidade para você poder adquirir, tá bom? Ter essa oportunidade de treinar. Prova de linguagem, mais do que nunca, é treinar questões, treinar questões, treinar questões. Beleza, galerinha? Vamos lá então, ó. Lembrando aqui as competências e habilidades da prova, tá? Estão bem aqui as competências e habilidades da prova, são 9 no caso da nossa área de linguagens. Então é a que tem mais assunto, pessoal, tá bom? Inclusive, já contando aí uma competência que é a número 2, de trabalho com a língua estrangeira. E a primeira observação, na prova digital, só inglês, não tem opção de espanhol. Infelizmente, pessoal, o espanhol vai sair de cena aí nas próximas edições do Enem. Para esse ano, a prova que vocês vão fazer ainda vai ter inglês e espanhol, mas nos próximos anos já não teremos mais. Então aqui eu tenho as competências, que seriam os assuntos, né, os blocos de assunto. Veja que na matemática são 7, nas humanas são 6, para distribuir aí a história, a geografia, a sociologia, a filosofia. Natureza tem lá a física, a química e a biologia. Inclusive, na nosso último vídeo, onde analisamos a prova impressa, eu falei um pouco, é bom você ver lá, das médias gerais, né? A natureza tem umas médias muito baixas, tá bom? Vamos aguardar como vão ser as médias aí da última edição do Enem 2020, beleza? Bom, time das competências, vamos lá, galera. Aqui eu tenho agora a distribuição, nesse caso, da prova de linguagens em si, tá? Então são 9 competências, tá bem aí? E vamos ver quais são os assuntos que englobam essas 9 competências. A competência 1, que a gente vai já ver quais foram as questões trabalhadas, trabalha aí com o conteúdo de tecnologias da informação e dos tipos de linguagem. Aqui o aluno vai ter que lembrar linguagem denotativa, linguagem conotativa, a linguagem formal. Quando é que eu devo usar a semântica, ou seja, os conceitos de ambiguidade, duplo sentido, uso de figuras de linguagem como uma metáfora, em quais tipos de gêneros textuais da comunicação. Então, se você vai, obviamente, tratar de uma notícia, se espera que na notícia tenha a linguagem formal, beleza? Uma metáfora que vai ser utilizada lá por algum motivo, vai estar entre aspas, tá? Então, são as tecnologias da comunicação e da informação. A competência 2 é a língua estrangeira, se manteve com 5 questões, isso aí não mudou. Chama a atenção a escolha de gêneros textuais como letras de música, reportagens, até mesmo, gente, está caindo muito também, né? Infográficos, né? Que é um gênero textual que, aliás, você até uma aula aqui no canal. Pega essa aula de gêneros textuais, vai ser importante para você. O infográfico é muito comum nas provas de inglês e espanhol. Assim também como propagandas que falem alguma coisa da Espanha, do mundo da cultura espanhola em termos de danças, né, em termos de arte, assim também como na cultura inglesa. Competência 3, atenção, gente. A competência 3 bombou nessa prova aqui digital, mais do que na prova impressa. Questões que trabalham com a linguagem corporal e conceitos da educação física. Uma questão que eu achei complicadíssima, falando aí sobre os fundamentos da ginástica, galera. Então, além de tratar da relação corpo-saúde, né, jogos, brincadeiras, onde o corpo é a linguagem expressada, questões técnicas envolvendo educação física. Chamou a atenção. Competência 4, História da Arte.
duas questões envolvendo cultura popular. Muito importante também observar isso, tá? Os patrimônios aí que o Brasil tem, seja em folclore, danças, festas populares muito importantes. E na história da arte chama a atenção para questões aí envolvendo a arte contemporânea, que assim como na prova impressa, dominou aqui na parte de história da arte na prova digital. Literatura, pessoal. Se na prova impressa eu chamei lá a atenção, depois você assiste o vídeo, tá? Eles têm optado por textos de autores, mesclando autores muito conhecidos com autores modernistas não tão conhecidos, mais contemporâneos. Me chamou a atenção nessa prova digital as questões de literatura envolvendo o romantismo. Caiu um poeta muito conhecido, Castro Alves, onde uma questão que você tinha que ter conhecimento da concepção amorosa de Castro Alves, que difere de Gonçalves Dias e também de Álvaro de Azevedo, são gerações diferentes, e uma questão muito interessante do romance Senhora, onde quem tem essa leitura no ensino médio, aí é muita atenção agora, gente. Quando a gente fala em análise de textos e contexto na literatura, o aluno tem que conhecer os períodos literários, tá? E aí, quero chamar a sua atenção para uma coisa muito importante. No caso aqui da literatura, os movimentos literários são trabalhados também envolvendo grandes obras. Então, o que o Enem considera? Que ao longo da sua formação no fundamental e no ensino médio, você teve contato com grandes livros da literatura. Por isso a escolha de livros como Senhora, Memórias Póstumas. Na prova digital caiu o romance Fogo Morto, questão que não bastava só ler para interpretar. Chama atenção também que nessa questão do romance Senhora, quem conhece a história sabe que é o casamento por interesse, né, que o Alencar coloca ali aquela condição da Aurélia que fica rica. Um pouco do contexto da história da obra resolveria mais rápido a questão. Então chamou atenção essa particularidade nas questões de literatura do Enem. Outra coisa, cobrando o uso de figuras de linguagem na literatura, tá? E um texto metafórico da Lia Luft, bem interessante também, tá? Beleza, galera? Voltando aqui agora para a nosso diagrama. Competência 6. Funções da linguagem, como sempre, o Enem não abre mão. É prova impressa, é prova digital, é a segunda aplicação que é o PPL. De novo, duas questões de função da linguagem. De novo, questões envolvendo tipos textuais, descritivo, narrativo, injuntivo, dissertativo, tá? E os gêneros textuais, que são as diferentes formas de comunicação, tá? Se na prova impressa teve notícia, aqui caiu uma questão também envolvendo editorial e reportagem. Fiquem atentos, tá? Competência 7, domina a prova. Quantidade de questões da competência 7 lá na prova impressa foi grande. Aqui também é a parte que você vai trabalhar literalmente com interpretação, mas quero chamar a atenção de duas questões, uma envolvendo, que eu vou comentar aqui, um recurso de propaganda interessante. A propaganda social sempre cai. Aqui envolveu a questão, se na prova impressa tinha a questão da adoção, né? Aqui envolveu a questão de meio ambiente, tá? E chamar a atenção para uma questão envolvendo intertextualidade. O aluno teria que ter noção do que é paráfrase, do que é paródia também. Variações linguísticas, tá? Tivemos aqui também uma abordagem para você saber que tipo de variação eu vou usar de acordo com o texto. Então, quando é que se usa a variação regional, uma variação social, depende do tipo de texto que você vai escolher. E, finalmente, a competência 9, que também apresentou questões interessantes envolvendo o impacto das novas tecnologias da informação e da comunicação na nossa sociedade, nosso dia a dia. Então, questões envolvendo aí o melhor uso possível das formas de comunicação, mundo digital. A própria prova já é um excelente exemplo, tá? Vamos agora dissecar a prova. Começando com a competência 1, galera. Competência 1B aqui, ó. 6 questões. Para vocês terem ideia, quando você compara lá com a prova impressa, aqui tem o dobro. São 4 habilidades, mas 3 delas apenas foram cobradas. A habilidade 1 com 2 questões, tá? A habilidade 1 com 2 questões, onde o aluno teria que identificar, eu vou comentar uma delas, as diferentes linguagens, ou seja, que recursos eu vou usar de linguagem em um determinado texto. Então, por exemplo, os aspectos semânticos, e você tem aqui no canal uma playlist só para interpretação de texto, é bom você treinar e lembrar alguns conceitos básicos de ambiguidade, duplo sentido, polissemia, conotação, tá? Vale a pena conferir homônimos, não pode errar esse tipo de questão. Foram 2. Outras 3 questões, olha só, 3 questões, tá? A função social. Existem gêneros textuais, uma notícia, qual é a função social dela? Informar, tá?
Você vai fazer um infográfico. Além de ser um caráter informativo, ele usa recursos verbais e não verbais. Então, ele tem uma função específica. Cada gênero vai atender uma função diferente. Um poema tem uma função diferente de uma notícia, tá? E me chama a atenção uma questãozinha da habilidade 4, onde se critica, né, o mau uso dos gêneros textuais no mundo das tecnologias da informação. É uma questão que você sai pela interpretação também. Então, chamar a atenção, foram 6 questões da competência 1. Pra vocês terem uma ideia, na prova impressa foram 3, na reaplicação PPL foram 4. Então, dominou aqui no meio digital esse tipo de questão. E eu trouxe uma aqui interessante para você comentar comigo. Habilidade 1, competência 1, que trabalha com as diferentes linguagens, recursos expressivos usados, no caso aqui, em diversos meios de comunicação. Que tipo de comunicação é essa? Ó, é muito importante você observar. Vender ou permitir o consumo de álcool por menores não é legal, mais que uma gíria é a lei. Isso aqui é uma propaganda social. Uma propaganda tem uma função de informar, beleza. Mas a propaganda é social, ela vai informar, mas não para vender o produto, como a propaganda comum. Tá? Então, a questão é muito interessante. Observe que já se diz que é um anúncio. Anúncio é um gênero textual. Bem aqui no nosso canal temos aula de gêneros textuais divididas. Tem jornalístico, tem digital, tem infográfico, tem propaganda, tem anúncio. Fica ligado, no Enem sempre temos anúncio, que é o mesmo que propaganda, tá? Vamos lá. Sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas para menores. A linguagem formal. O que é que nós sabemos de linguagem formal? É a linguagem culta. Interage com a linguagem informal. Uma gíria é linguagem formal, um dialeto é uma linguagem, pode ser uma linguagem formal, tá? Então você usar expressões do cotidiano sem respeitar a norma gramatical, linguagem formal. Quando o autor. Então a questão não é nem para você interpretar esse anúncio, é você observar a linguagem utilizada. E bem aqui tem uma coisa interessante, quer ver? Olha só, estamos aqui as 5 alternativas. Essa questão trata de semântica e a habilidade 1 fala que você deve identificar o tipo de linguagem. Vamos voltar lá na habilidade, ó. Identificar as diferentes linguagens e seus recursos expressivos. Ora, se aqui eu quero que você perceba que o formal interage com o informal, eu vou identificar um tipo de linguagem. O que a semântica faz? Estuda os significados das palavras. Beleza? Observe aqui no texto. Vender ou permitir o consumo de álcool por menores não é legal. Mais que uma gíria é a lei. Então, o foco da questão é exatamente aqui na palavra o quê? Legal. Legal tem a ver com lei, algo que é legal ou ilegal pela lei. Ilegal, tipo, é ilegal, beleza. Mas vender bebida alcoólica não é legal. Não é legal para menor de 18 anos. Então, é uma espécie de uma gíria. A informalidade está aqui. Mas essa mesma palavra pode ser formal se o contexto for a lei. E aí o que a questão quer de você? Exatamente a letra B de bola como resposta. É um jogo de significados, onde a palavra legal admite mais de uma possibilidade de sentido. É um exemplo de quê? De polissemia. E foi intencional. Tanto que a palavra legal aqui foi colocada, é o foco da questão, tá? Muito cuidado com a letra A. Porque se no próprio enunciado fala que você está mesclando formal com informal, então não houve desrespeito. Não houve. A regência padrão está presente. Você não pode marcar A e você não pode marcar C, porque não foi apoiado apenas no emprego de gírias para se fazer entender. Eu também preciso saber da norma padrão, como colocou o enunciado. Cuidado com a letra D. Quando a gente fala legal, isso não é metalinguagem. Metalinguagem é você explicar o significado, né, de um texto, uma poesia que fala de poesia, né, uma linguagem técnica. Então, não tem a ver com metalinguagem, tem a ver com semântica, com polissemia, mais de um sentido possível no contexto, tá? E cuidado, esclarece que se trata de uma lei ao compará-la a uma proibição. Tá correto? A ideia é passar que é uma lei? Sim. Mas qual foi o foco da questão? Foi você trabalhar a interação das linguagens e não a interpretação em si do anúncio. Se ligou? Beleza? Questãozinha interessante, né? Nível considerado mediano, tá? Bom, competência 3, que é a linguagem corporal da educação física, me chamou também a atenção. Foram 6 questões, sendo 4 da habilidade 9, na qual você vai trabalhar a linguagem corporal. Então, nós tivemos exemplos aqui na prova, tá? De competência, de habilidade 9,
Tivemos aqui uma questão falando de danças, tivemos uma questão falando da relação do corpo com a sociedade, que você deve, ao máximo, não se pautar por propagandas para ter chamado melhor corpo. Temos uma questão falando sobre a relação da dança com a masculinidade, com a feminilidade. O fato de dançar uma dança A ou B não quer dizer que você, como homem dançando, vai perder a sua masculinidade. Então, reconhecer a manifestação corporal, uma necessidade cotidiana, tá? Outra questão interessante da habilidade 9, que eu achei bem bacana, vale a pena você usar essa prova como referência para você treinar, gente, tá? Ela veio mais conteudista, olha só, antecipando mais um comentário final. Ela foi um pouco mais pesada e um pouco mais conteudista do que a prova impressa. Eu achei essa prova digital menos interpretativa, mais direta. Então, questão sobre danças, uma questão sobre a relação corpo-saúde, tá? Uma questão da habilidade 10 agora, a questão de você não se pautar em querer fazer exercício físico, a necessidade sinestésica, corporal, sinestesia com C, C de corpo, sinestesia com S é aquela figura de linguagem. Não pautar a sua mudança de hábito corporal para cuidar mais da saúde, porque quer buscar um corpo perfeito. Não é por isso, é para melhorar a tua qualidade de vida. As questões do Enem nessa área sempre pautam nisso, tá? E aqui, uma outra questão interessante é sobre os elementos da ginástica, que também é uma questão da habilidade nova, você reconhecer como é que eu devo mudar, a necessidade de mudar o movimento de acordo com o tipo de esporte praticado ou a brincadeira praticada. No caso aqui, ele colocou um texto e um infográfico falando sobre ginástica. Então, gente, interessantíssimo a abordagem da prova nessa perspectiva. Bom, antes aqui, foram 3 questões de história da arte, uma menos do que na prova impressa. Mas me chamou a atenção das 2 questões envolvendo diversidade cultural, envolvendo a relação do contexto do tropicalismo, né? Interessante. E também uma questão falando aqui sobre as danças, as festividades que envolvem o folclore, nas quais você vai reconhecer a importância de preservar. Então, tivemos uma questão envolvendo tropicalismo e cinema novo, que não é bem, sai um pouco da ideia de pintura e escultura, né? Vai para uma outra forma de cultura. E tivemos essa questão aqui também envolvendo a música, gente. Olha, música brasileira, tá? Já cobraram brega, já cobraram carimbó. E nessa prova digital, uma questão envolvendo o rock. E o contexto do rock, colocando o rock como uma diversidade cultural interessante na abordagem de vários estilos. Também gostei desse formato de questão aqui. E eu trouxe uma questão da habilidade 12, que eu achei interessante para você ver que na história da arte, no Enem, é conteudismo mesmo. Olha só, essa imagem. O nome da obra é Campo Relampejante, beleza? Fotografia do artista aí de Maria. Ótimo. Olha só, é um exemplo de land art, porque já está falando no próprio enunciado. Uma coisa que eu acho bacana nas questões do Enem é isso. Ele já coloca na prática de História da Arte e de Literatura qual é o movimento artístico. Mas isso não quer dizer que ficou mais fácil, não, porque você vai ter que conhecer as características do movimento artístico. Land art, movimento de arte contemporânea, que trabalha principalmente com a ideia de que a arte deve usar elementos da própria natureza e deve ser feito no espaço mais natural possível. Olha para a imagem. O que ele fez de arte? Ele instalou umas hastes aqui, tá? Pegou um tempo aqui, ó, escolheu propositalmente esse momento para ver os raios que vão ser atraídos por essas hastes de metal para poder produzir elementos fotográficos. Outra coisa legal da land art é que além de ser feita em lugares isolados, ela tem que ser registrada por vídeo ou foto. Você não, a não ser que você esteja no exato momento que o artista está fazendo a obra. Então, uma obra que exige materiais da própria natureza, uma inserção da natureza lá, você vai estar num espaço para isso, tá? E quebra aquela lógica de que a arte tem que ser no museu, que é uma característica interessante aqui do Walter de Maria, colocando aqui a sua land art, tá bom? Então, nesse caso, você vai olhar para a imagem, mas você tem que ter o conteúdo mesmo. Trata de quê? Constituição da cena artística, marcada pela paisagem natural, modificada pela multimídia. Aí é que está. A modificação do espaço foi modificada pela própria natureza, um raio que caiu lá nas hastes. Não tem a ver com multimídia. A fotografia foi o meio pelo qual registrou-se o fenômeno, tá? Ele colocou as hastes regularmente para poder pegar nesse espaço e captar aquele momento. Então não foi recurso de multimídia. Multimídia é o recurso da arte digital, beleza? B de bola. Ocupação de um local vazio sem função específica,
tá? Passando a existir como arte. Porque seria só mais um lugar. Quando ele coloca as artes, ele aproveita essa natureza para que o fenômeno da land art aconteça, normalmente para chamar a atenção de questões ambientais, o local passa a ser um local de arte, ou seja, fora dos padrões de um museu. Portanto, letra B de bola correta. C. Ele utilizou, gente, equipamentos tradicionais. Aí é pintura, aí seria tinta, aí seria pincel, seria o cavalete, seria usar elementos para fazer escultura. Então, colocar hastes de ferro em um espaço céu aberto é um lugar tradicional? É um elemento tradicional? Não é, tá? D de dado. O foco é divulgar fenômenos científicos de forma alguma. Isso podia ser feito sem ele ter feito a intervenção na natureza. Não precisava. O fenômeno científico não depende disso para fazer a arte, tá? E letra E, cuidado com a letra E. Essa é a resposta que eu acho que muita gente deve ter se confundido, tá? Exposição da obra em locais naturais e institucionais abertos ao público. Cuidado, porque como o espaço é aberto, ele não é um espaço institucional. Institucional é o espaço do museu. E nós temos exemplos, como o Iotim, lá em Minas Gerais, que são espaços institucionais e abertos, literalmente, em termos de natureza. Então, cuidado com a pegadinha aí da letra E. Avançando. Prova digital. Questões de literatura. 7 questões. Todas de habilidade 16. É aquela que o aluno tem que ler o texto e identificar quais são as características literárias e o contexto dessas características aí na produção artística. Essa é bastante conteudista, tá bom? A competência 6, que envolve um pouco de conhecimentos que você estuda na gramática, na chamada análise linguística, tem as funções da linguagem, que apareceram, 2 questões, tem os gêneros e tipos textuais, e uma questão sobre a importância do patrimônio linguístico, que eles pegaram uma música, né, aqui do Milton Nascimento, achei legal a ideia, eles pegaram 2 textos, um dos textos falando sobre Belo Horizonte, tá? Falando sobre Belo Horizonte, e o texto 2, uma música, né, do Lobo Borges com Milton Nascimento, Ruas da Cidade, para você identificar, né, um verso que contesta a ideia de patrimônio e memória nacional, de identidade nacional. Então, é uma questãozinha que você sairia pela interpretação. Mas eu separei para vocês aqui em literatura, tá? Já comentei com vocês agora há pouco as 2 literaturas mais interessantes que foram vendo Castro Alves e o Romance Senhora. Mas caiu José Lins do Rego, caiu Lia Luft, tá? Então, eles colocaram mais autores conhecidos. José Lins do Rego é da segunda geração modernista. Perfeito? Competência 7, domina a prova. Seja a prova PPL, seja a prova impressa, que o vídeo está aí para você assistir, e a prova digital é a quantidade maior de questões, onde você vai trabalhar com interpretação de texto. Me chamou a atenção questões de propaganda social, tá? Propaganda social envolvendo, teve adoção na prova impressa, aqui nós tivemos propaganda social envolvendo, vim aqui, vou localizar para vocês, tá? A questão do voto, a importância do voto, questão interessante, ó, coloca uma criança estudando e uma criança na rua, a ideia do confirma e corrige, a relação do voto, né, como é importante isso, tá? Temos aqui uma questão também da habilidade 21. Tá bem aqui. Tá? Bem aqui, ótimo. Essa questão aqui envolvendo o verbo capotar, né? Falar a questão do cuidado no trânsito. Então, trânsito, álcool, drogas, campanhas aqui envolvendo melhorar o planeta, economizar água, sempre temos, tá? A 22 envolvendo a intertextualidade, tá? E você usar vários recursos para chamar a atenção do interlocutor para o texto. A 23 é aquela totalmente interpretativa, você entender qual a intenção do autor, o que ele quer passar no seu texto. E a 24, estratégias argumentativas. É o uso do verbo no imperativo, por exemplo, para chamar a atenção do observador. Então, eu trouxe uma questão que eu achei interessantíssima na habilidade 22, uma propaganda, essa para vender produtos, essa hortifruti, tem propagandas muito interessantes, gente. Eles são bastante criativos, tá? E tem uma que eles fazem com o nome de filmes, né? Eles colocaram a Incrível Rúcula para fazer uma brincadeira paródica com o Incrível Hulk, né? Limões Impossíveis, tá? Então eles vão fazendo sempre uma brincadeira. E aqui, olha para novo setor de carnes, eles vendem hortifrutis. Então eles brincaram, isso lembra o quê? Lembra a ideia de cruzadinha, né? Alface, batata, repolho, melancia e ameixa. E eles mesmo circularam a palavra carne, porque como o nome da empresa é hortifruti, não tem a ver com carne, teoricamente.
Então, habilidade 22, você reconhecer aqui, em diferentes textos, que é um texto diferente, uma propaganda mesclando elementos de uma cruzadinha, temas, assuntos e recursos linguísticos. O que o enunciado pediu? O inusitado, o uso inusitado do jogo de caça-palavras nessa publicidade, então eu estou mexendo com dois gêneros, né? O caça-palavras e a publicidade. De um mercado, leva o quê? O que eles querem? É falar de hábitos alimentares saudáveis? Não. A inclusão de carne em uma dieta alternativa? E aí? Olha para lá. Alface, batata, repolho, melancia, ameixa. Eu tenho hortifrutis literalmente misturados, né? Não tem? Tem fruta, tem salada, beleza, tá? Construção de uma lista de compras lúdica. Não é uma lista de compras lúdica, não é essa a intenção de misturar o caça-palavras. ênfase na carne para uma alimentação balanceada ou quebra de expectativa em relação aos itens de hortifruti. Veja bem, qual é o recurso que foi utilizado? O jogo de palavras. É comum na publicidade? Não. E o que ele fez? Em meio a hortifrutis, ele circulou e destacou a palavra carne, montada a partir de letras das outras palavras. Então, por que é uma quebra de expectativa? Gostei dessa questão aqui. Porque não se esperaria o uso de um caça-palavras numa publicidade, ainda mais colocando carne no meio de um mercado que só tem hortifruti, tá bom? Essa é a diferença. Também uma questão que eu considerei um nível mediano ali para complexo, tá mais para mediano, porque você está usando recursos diferentes, não muito comuns, usuais na publicidade, ainda mais de uma empresa que trabalha com hortifruti e agora passou a vender carne. Beleza? Avançando. Competência 8, apenas uma questão, que foi essa que eu lhe citei, envolvendo até um texto falando sobre o filme Porta dos Fundos, onde se usou uma variedade linguística, né, uma espécie de uma gíria local, para chamar a atenção da notícia. E a competência 9, três questões envolvendo novas tecnologias da comunicação, o impacto, a função, um aplicativo, como tem função nos dias de hoje, o uso de um GPS. E aí eu achei legal também uma questão que eles fizeram, o mapa do coração da gente, usando a linguagem do GPS. Olha só, linguagem do GPS, mapa do coração, interessante também para você, tá? Deixa eu localizar aqui, eu imprimi a prova, olha, essa questão bem aqui, achei legal pra caramba, tá? Você tem aqui, recalculando rota. Por favor, aguarde. O que não damos conta é que podemos mudar a rota a qualquer instante, porque as certezas absolutas não existem. Então, usar informações, o coração, as veias aqui, envolvendo a linguagem GPS. É uma questão interessante, relacionar o uso aí a outras atividades. E eu trouxe para vocês essa questão aqui, tem um texto, tá? Usando a competência 9, que é você saber que impacto pode ter na vida da gente no cotidiano o uso das novas tecnologias. Ó. É bom começar pelo enunciado. Ao trazer as novas perspectivas acionadas pelos sujeitos na escrita de suas histórias, o texto apresenta uma visão positiva sobre o quê? O texto vai falar o seguinte, gente, qual a influência da comunicação nos fluxos migratórios? Gente, que legal essa questão aqui, tá? Aí é uma notícia, tá bem aqui embaixo os recursos da notícia, como você pode perceber. Tem um subtítulo, Denise Kogo, doutora em comunicação, discute a relação entre as tecnologias digitais e as migrações no mundo, beleza? Está dizendo o quê? Que a mídia tem sido utilizada pelo imigrante, tá, para poder ele se integrar não só economicamente, mas socioculturalmente, e ele poder contar a sua história. Muita gente narrou toda a sua saída do seu país de origem para chegar a um outro país buscando a melhor condição de vida. Então, fala das políticas migratórias e conta toda a trajetória desses imigrantes, usando justamente o que, gente? Olha só, esses fluxos usando as tecnologias digitais, trazendo novas perspectivas. Muitos até ganharam documentários com isso, né? Também se há a possibilidade para que, com o celular na mão, olha o impacto social das novas tecnologias, os próprios imigrantes possam narrar suas histórias construindo novos caminhos. Está aqui o foco da questão. Tá? Exatamente, as tecnologias digitais permitiram a esses sujeitos, né, aqui no fluxo migratório, em apresentar-se à sociedade. Então, é o uso das tecnologias para resolver o problema social, eles se tornarem agora visíveis e não seres invisíveis abandonados. Por isso que o texto trata de uma visão positiva sobre essas tecnologias.
Gostei dessa questão também, bem social, bem interessante, beleza? Letra A não é foco na economia. Letra B não é algo isolado, todos estão com o celular na mão. Não é uma narrativa oficial, porque é feita por eles mesmos, não é um órgão governamental fazendo, tá? E cuidado com a letra D, porque não é midiático no sentido de chamar a atenção só da informação, mas na história de vida da realidade deles. Beleza, galera? Bem, fecho com vocês aqui, chamando a atenção para o nosso e-book. Você, olha só, um e-book com 100 questões comentárias. Entre em contato comigo pelo Facebook ou pelo Instagram, @AlexoMario Lima. Mas se você está inscrito no canal, para você que vai se inscrever aí, você não está inscrito, não inscreve-se. Você vai dizer, professor, eu me inscrevi no seu canal, eu quero o e-book. Aí vai sair só R$ 9,90. Gente, bem baratinho, é mais para você. Eu quero que você receba esse material para nós treinarmos e você conseguir melhorar a sua performance aí na prova de linguagens, beleza? Concluindo, prova digital mais complexa que a impressa, mais conteudista, tá? E pode ser uma tendência de fusão com a prova impressa para as provas desse ano, já que se espera cada vez mais que o Enem aumente o seu caráter conteudista. Não esquece de deixar aqui, ó, sua inscrição, seu like. Alguma pergunta, alguma questão, tá? Pode mandar para mim. Vou deixar aí nas informações, tá? No rodapézinho para vocês, no próprio YouTube, lá nos comentários, o link para você poder acessar as provas do Enem diretamente do INEP. Um grande abraço, pessoal. Inscreva-se, por favor, divulgue nosso trabalho, deixe o seu joinha aí e até a próxima.